E aí pessoal, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre os pontos mais interessantes da linguagem Python, que são os decorators. Decorators são funções que estendem a funcionalidade de uma outra função sem alterar o código dessa função. Então eles permitem que a gente escreva pequenos trechos de código que vão colocar funcionalidade extra, mantendo o código original das nossas funções. Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, um é esse decorator de class method, tá? Eu tirei este exemplo aqui do último vídeo que eu fiz sobre a árvore binária de busca, mostrando como escrever um código, né, de uma maneira organizada. Eu vou colocar um link aqui para vocês. E aqui a gente tem o class method. O que o class method faz? Ele permite que a gente declare que um método ele se refere a uma classe e não à instância de uma classe. Nesse caso aqui, eu estou criando uma função que é um construtor, basicamente, porque ele constrói uma árvore e ele recebe uma lista de valores, uma lista, né, de números para construir essa árvore. Então aqui, quando a gente decora uma classe com class method, a gente passa a usar o CLS aqui. Isso aqui é equivalente a colocar o tree aqui, na verdade. Só que a gente quer usar o CLS porque ele permite a gente usar herança, tá? Então a gente, quando coloca aqui CLS, se a gente herdar da classe tree e tiver uma subclasse dela, então a resolução de herança vai funcionar corretamente e não vai ficar tudo amarrado nessa classe tree. Enfim, vai funcionar o polimorfismo da maneira correta. No caso aqui a gente está criando uma árvore, insere os valores na árvore um a um aqui no for, né, fazendo a operação de insert. Esse sim já é um método de instância que está aqui. Eu não coloquei a implementação completa, ele está lá no outro vídeo se você quiser conferir. E aqui, depois de inserido tudo na árvore, a gente retorna a árvore pronta. Tá? Então aqui é um exemplo, o class method bastante usado. Se você já lidou com O em Python, já deve ter mexido com isso. E um outro exemplo que eu estou colocando aqui do framework Django, que tem, por exemplo, o login required, é um outro decorator. O que esse decorator faz? Em Django a gente tem umas funções que são chamadas views. Aqui, por exemplo, eu tenho a função myView e a responsabilidade da view é receber uma requisição a partir do browser e trabalhar essa requisição e depois mandar uma resposta de volta para o browser. Tá? E no caso, normalmente a gente, quando começa a fazer uma view, a gente começa a fazer ela sem o login. A gente vai trabalhando ela e deixa o acesso aberto enquanto está em desenvolvimento. Depois, quando a gente está concluindo o nosso desenvolvimento, a gente vai começar a restringir o acesso, porque durante realmente é mais chato, porque a gente tem que fazer um monte de alteração, tem que fazer login toda hora, complica. Mas em algum momento a gente tem que fechar o acesso para só quem possa mesmo acessar aquela página tenha acesso. Então a gente coloca o decorator de login required. Com isso a gente também, em paralelo, faz uma configuração para redirecionar para a página de login no arquivo de configuração settings.py do Django. E aí, quando o usuário não está logado, no caso, ele vai essa nova view decorada aqui com o login required vai encaminhar o usuário para a tela de login, e com isso ele vai poder ter a oportunidade de logar no sistema, e se ele não fizer o login, o acesso dele é bloqueado, ele não consegue ir adiante. Tá? Então, o legal é que, como eu falei, a gente pode tirar aqui o decorator, usa ele sem a funcionalidade de forçar o login, e quando a gente quer depois, a gente simplesmente devolve aqui, coloca o decorator e ele está funcionando. Então aqui eu dei uma ideia básica para vocês de como funcionam os decorators, mas a intenção aqui hoje é que a gente saia, depois de terminado esse tutorial, com uma noção de como fazer os nossos próprios decorators. Tá? Esse é o nosso objetivo de hoje. E para isso a gente primeiro precisa entender como eles funcionam internamente, o que leva a gente a conseguir escrever o protocolo que o Python usa. Tá? Então aqui a primeira coisa que a gente tem que entender é que em Python as funções são entidades de primeira classe. O que isso significa? Que as funções podem ser passadas como parâmetro e também retornadas por outras funções. Vamos trabalhar então primeiro essa característica para a gente poder chegar no ponto em que a gente vai poder manipular decorators de uma maneira simples. Tá? Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente poder acompanhar,
Basicamente, eu estou criando uma função de validação de senha. Essa função aqui, teste 1, não é importante, isso aqui é só para eu poder chamar aqui embaixo, tá? Aliás, deixa eu colocar o teste 1 para rodar primeiro, para vocês poderem ver. Então a intenção é só chamar aqui a função, e aqui em cima o que eu quero fazer, o que importa mesmo para a gente olhar, é o que está aqui dentro, tá? Estou definindo então uma função validate password naive. Naive quer dizer que validar senha. Naive significa ingênuo, né? É uma abordagem mais simples, que depois a gente eu chamo ela de ingênua porque a gente está colocando todo o código aqui, eu já vou explicar para vocês direitinho. E depois a gente vai melhorar essa abordagem. Então, basicamente, essa função de validação recebe a senha que eu quero validar, e eu tenho alguns critérios, eu tenho aqui 3 critérios de validação. Primeiro critério, tamanho mínimo, deve ter no mínimo 8 caracteres. Basicamente, eu verifico o comprimento da minha senha, verifico se é menor que 8, se for menor que 8, retorne false, quer dizer, a minha função de validação vai retornar falso, quer dizer que a minha senha é inválida. Segundo critério, né, eu quero verificar se a minha senha contém uma letra maiúscula, pelo menos uma. Então eu uso uma regular expression, retorno aqui um objeto de match. Se esse objeto for none, significa que não contém nenhuma letra maiúscula, não tem nenhuma dessas letras do padrão. E eu retorno false, significa que a minha senha é inválida. Terceiro caso, eu quero verificar se a minha senha contém um número, terceiro critério. E com esse terceiro critério, eu verifico também com uma regular expression, retorno um objeto match aqui também. E eu verifico se tem algum dígito na minha senha. Mesma coisa se a minha regular expression, meu match for none, né? Se não tiver nada, eu retorno false, quer dizer que falhou a minha validação. E se todos os 3 critérios passarem, retorno true, quer dizer que a minha senha é válida para esses critérios. Coloquei aqui alguns exemplos. Se a gente executar Python com functions, deixa eu salvar aqui também. Ops, tá errado. Então aqui vai ver que os 3 primeiros retornaram falso porque não correspondem ao critério correto, tá? O primeiro é muito pequeno, o segundo não contém maiúscula, o terceiro não contém números e o quarto exemplo tem todos os critérios preenchidos. Por isso, false, false, false. E o último, true, aqui ele funciona direitinho. Beleza, mas eu disse que essa abordagem é ingênua. Por quê? Porque eu tenho alguns problemas. Primeiro problema, eu preciso alterar a função de validação toda vez que o critério mudar. Ou seja, essa função de validação, se eu quiser agora colocar um outro critério, tipo, eu tenho que ter algum caractere especial, né? Tipo, arroba, ponto de exclamação. Se eu precisar colocar algum caractere diferente, eu vou ter que colocar mais um trechinho desses de código aqui dentro. Tá, você que está começando agora talvez pergunte, Eric, mas beleza, eu tenho a função, eu tenho que alterar ela mesmo para colocar um novo critério. Mas, a rigor, não. A gente pode, sabendo manipular direitinho as funções, a gente pode deixar esse código mais robusto e agregar novos critérios sem necessariamente mudar a função, tá? A gente vai ver isso já já. Segundo problema é que eu não posso reusar os critérios de validação, pois eles estão amarrados no código. Quer dizer, esses critérios aqui, se eu quiser reusá-los para outra coisa, eu estou com eles amarrados nessa função, né, hard-coded, que a gente chama dentro dessa função, então eu não consigo customizar e, por exemplo, usar em outros lugares. Tá? Eu poderia, por exemplo, criar, se eu modularizar isso melhor, eu posso criar uma biblioteca que contém validadores, contém critérios, e com isso eu posso ir customizando a minha validação. Posso, inclusive, por exemplo, uma coisa também que eu não consigo fazer aqui é colocar um critério de validação de senha que seja dinâmico, né? Em que eu cadastre vários critérios e vou escolhendo de acordo, só apenas selecionando os critérios que eu quero. Também é uma desvantagem da maneira como eu estou usando aqui. Solução para resolver todos esses problemas é usar funções para representar os critérios. Isso é uma maneira. Tá? E isso é o que eu vou mostrar aqui nesse segundo exemplo. Tá?
Bom, aqui basicamente como é que seria isso, tá? Então eu vou, mais uma vez, esquece aqui, só para a gente poder chamar lá embaixo esse código. Mas aqui, perceba que eu estou colocando aqui meu primeiro critério como uma função. E a ideia aqui é que essa função de critério recebe uma senha, recebe uma password e retorna verdadeiro se o critério passar e falso se o critério não passar. Basicamente aqui, ó, e uppercase criterion quer dizer que eu preciso de pelo menos uma letra maiúscula. E o que eu estou fazendo aqui é mesma regular expression, se essa expressão não for none, né, se é o retorno dessa chamada aqui for qualquer coisa diferente de none, significa que ele encontrou um AZ, tá? O meu array.search vai encontrar essa regular expression aqui significa o seguinte, qualquer letra entre A maiúsculo e Z maiúsculo, o que preenche o nosso requisito. E aí, nesse caso, ele vai retornar is not none, quer dizer que retornou alguma coisa, e nesse caso, passou no critério. Do contrário, vai retornar falso, o critério não passou. Repare que aqui eu apenas testo a senha. Eu não estou fazendo nada além de testar a senha, tá? Aqui eu também tenho um novo critério, que seria o critério de tamanho mínimo de senha. Neste caso aqui, eu estou colocando aqui, porque eu estava testando aqui antes, mas eu vou colocar 8 para ficar compatível com outro cara aqui. Isso aqui a gente nunca faz, tá? Mesmo nessa versão ingênua aqui, nessa versão iniciante, a gente nunca coloca um número solto no código, tá? Esse número tem um significado, ele significa alguma coisa. Então a gente sempre define uma constante para dizer o que é que esse número quer dizer. Então aqui é o meu tamanho mínimo de senha, min password length. O que eu vou colocar aqui, e se eu depois quiser mudar esse parâmetro que está fixo aqui, eu não preciso, se eu quiser usar o min password length em mais lugares no código, eu não preciso ficar procurando em todos os lugares do código onde eu quero trocar isso, tá? Porque senão eu vou ter que procurar o 8 e vai ser complicado achar, você vai sofrer. Então, eu vou procurar por min password length, que tem um valor semântico, quer dizer, eu estou dizendo o que eu estou querendo mudar e por acaso ele tem o valor 8. Tá? Então, ainda estou documentando aqui o que eu estou fazendo. Então, aqui basicamente, o meu critério de tamanho mínimo, eu vou testar se o tamanho da minha senha é maior ou igual do que o meu tamanho mínimo. Tá? Isso aqui tem que retornar true se for verdadeiro, tá? Todos os critérios, eu estou retornando true se passar no critério, se ele for ok, e vou retornar falso se o critério falhar. Tá? Beleza, então criei duas funções de critério, eu chamei essa aqui de naive também porque tem um jeito melhor de fazer, eu já vou mostrar para vocês aqui embaixo, esse código aqui, tá? Mas antes de pular para cá, e por que esse cara é ingênuo, eu vou mostrar a função de validação em si, como é que ficou, que é essa parte aqui. Então, basicamente, aquele código que a gente tinha, eu avaliava, né, aqui em cima, avaliava um critério, 2 critérios, 3 critérios. Né? O que eu estou fazendo aqui é colocando num loop for. Repara, agora eu pego critérios, né, criteria, e eu vou fazer um loop, né, esse cara é uma lista de critérios que eu estou passando, adivinha? Uma lista de funções, essas funções aqui, tá? Eu estou definindo isso, aqui eu estou definindo a função, em si eu ainda não chamei ela, mas aqui eu estou definindo os meus critérios, olha. Meus dois critérios que são uppercase criterion e tamanho mínimo de senha, tá? Então eu vou passar aqui minha lista de critérios, tá? E vou iterar nelas. Para cada critério que eu tiver, eu chamo o critério e verifico se if not, quer dizer, se não for falso, se o critério não passar, né, se ele for falso, eu vou retornar falso, senão, e retorno imediato, né, eu retorno de dentro do loop. O primeiro que falhar, eu já retorno. Eu poderia fazer um outro esquema para coletar as respostas e depois mostrar todos os critérios que falharam. Se você quiser tentar fazer isso, pode fazer, mas aqui no nosso caso não é suficiente fazer isso aqui que a gente está fazendo, tá? E se todos os critérios passarem no final, eu retorno true, quer dizer que eles passaram, minha senha é válida. Aqui eu coloquei 2 critérios, tá? E repara, eu agora não mudo mais essa função. Se eu quiser, eu posso só tirar um critério, ou colocar um critério novo. E eu fico livre para testar minha função com o critério que eu quiser. E aqui embaixo eu tenho os meus testes. Então, se eu agora testar esse cara, deixa eu copiar aqui, que agora é o meu Password Validation Improved, quer dizer, melhorado.
Eu vou novamente executar. E aqui eu tenho aqui o meu primeiro critério. Deu falso porque eu tenho o tamanho mínimo, mas não tenho as maiúsculas, né? Eu tenho aqui, ó, uppercase e tamanho mínimo. Então o meu tamanho mínimo é 8. Ele passou, mas não tem maiúscula. E aqui eu tenho os dois, então ele deu true. Ele funciona direitinho. Repara que se eu tirar o uppercase e colocar apenas o tamanho mínimo, olha como é que isso aqui é legal. Eu agora passo os dois a passarem, né? Então, sem alterar o código, eu removi um critério. Claro que aqui eu fiz essa remoção aqui nessa parte, mas isso aqui poderia ser colocado por fora, eu poderia automatizar isso, poderia ler do banco de dados, de modo que ficasse bem customizável mesmo, tá? Depende do nosso uso, mas aqui é suficiente que eu exemplifique aqui para vocês. É bem mais localizada a minha alteração. E eu posso também acrescentar um novo critério. Por exemplo, eu poderia pegar esse critério de número também, que eu não tenho aqui, poderia criar um novo critério, né? Deixa eu colocar ele aqui embaixo que eu vou mostrar o min length ainda. Então aqui eu vou ter esse código, vou chamar aqui def, com o meu digit has digit criterion de critério, passando a minha password, minha senha. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou retornar que esse cara aqui é is not none, quer dizer, ele é diferente de none. Basta isso. Então, se isso aqui, né, se a avaliação dessa expressão regular, que eu estou pesquisando basicamente, estou fazendo um search na minha string por um caractere dígito, qualquer dígito. Se isso aqui for diferente de none, eu vou ter o meu critério passando. Agora, se eu adicionar esse novo critério na minha lista de critérios, aqui, eu agora passo a falhar as minhas duas senhas, tá? E para funcionar, eu vou ter que agora, por exemplo, duplicar aqui e colocar um número, tá? Como número 1 aqui, e vou ter os 3 critérios. Ok. Então aqui eu acho que deu para entender. A única coisa que falta a gente verificar aqui é o seguinte: eu chamei aquele cara de de ingênuo, né? Esse cara aqui. Chamei ele de naive. Por quê? O problema daqui é que eu estou amarrando um valor fixo ao meu tamanho mínimo. Eu gostaria de poder definir o tamanho mínimo, de postergar essa decisão para o meu usuário final, para o programador que for usar o meu critério, né? Eu não quero ter ele amarrado, porque hoje eu tenho ele amarrado em 8, né? Então eu vou ter que definir essa constante aqui em algum lugar, tá? Mas às vezes as coisas são definidas em arquivos diferentes, né? Então, se eu tiver um jeito de definir, na hora de definir o meu critério, eu conseguir especificar o tamanho mínimo, é melhor, porque o meu código fica mais flexível. E por isso que eu criei essa segunda função, que está aqui, que é o minLength criterion, recebendo o minLength. Só que aqui é diferente. Em vez de eu retornar de fato true ou false, o que eu vou fazer é que este método aqui, esta função, ele na verdade vai ser uma fábrica de um critério novo. Que é até agora eu estou mostrando aqui, eu passando as funções para a função validatePassword, que chama a função aqui, né? Eu passei várias funções, aliás, como parâmetro dentro de uma lista, né? Coloquei aqui a minha lista de funções e aqui estou chamando cada uma como parâmetro, mas agora eu estou fazendo algo diferente. Eu quero, aqui nessa função, definir uma função dentro da minLength criterion e retornar a função. Então eu crio a função e aqui eu estou retornando ela. Esta função especificamente, esse tipo de construção aqui, a gente chama de closure. Por quê? Porque eu tenho essa variável minLength, que é definida nesse escopo externo aqui ela não é uma variável global, tá? Fora daquela ninguém vai ter acesso, só que ela vai existir dentro de Criterion, ela vai ser independente de qualquer outra versão de critério. Eu posso ter até 2 critérios de senha diferentes, desde que usados em lugares diferentes, não tem problema, com tamanhos diferentes. E aqui eu retorno a função. E aí, como é que fica isso no nosso código de fato? Deixa eu comentar essa linha, que a linha de baixo é exatamente isso.
eu estou aqui com o meu uppercase criterion e o meu min length criterion passando agora como parâmetro o meu min password length. E isso aqui é equivalente ao que tinha antes aqui no naive, né? Deixa eu salvar esse cara, executar de novo. Tá, então repara aqui que os dois deram verdadeiro. Ele aqui está ignorando o meu número, tá? Mas é porque ele só está verificando se tem a maiúscula. O primeiro falhou porque não tem maiúscula. E o meu min length foi obedecido para os dois. A gente pode aqui fazer o seguinte, como estava antes lá em cima, eu posso colocar um 16 aqui. Neste caso aqui o 16 não é tão ruim, porque eu agora estou dizendo o que é. Olha, meu tamanho mínimo de senha, 16. É bem melhor do que você ter um cara solto no código assim, tá? Dessa maneira aqui. Ainda assim eu colocaria a minha constante aqui, tá? Para definir outro lugar, ou uma variável que a gente vai receber de algum outro lugar. Então aqui eu peguei, defini como 16, vamos chamar, e repara que agora todas falham, porque todas são menores do que 16 caracteres. É isso, se eu quiser voltar, passo o 8 novamente, para a gente exemplificar. E agora os dois que passavam voltaram a passar, porque o critério 8 voltou a funcionar. Ótimo. E aqui, repara, a senha eu posso, aqui no caso eu estou com ela hard-coded, né, trazendo ela aqui desse próprio arquivo, mas eu vou pegar um exemplo que eu poderia, por exemplo, poderia ocorrer. Deixa eu passar isso para fazer essa lista um pouquinho mais visível, para vocês verem todos os critérios. E aqui o que está acontecendo? Eu estou simulando uma tabela de configuração dentro do Django, por exemplo. Como se já fosse uma tabela settings dentro do Django, que eu criei como um model, tá? E eu obtive um parâmetro dessa tabela. Imagina uma tabela de chave-valor, tá? Cada linha da tabela tem um name e um value, que está aqui. Então eu estou filtrando pelo parâmetro password min length, tá? Que está lá na minha tabela. Vou obter aqui um parâmetro de tamanho mínimo de senha e vou pegar esse parâmetro aqui, vou chamá-lo com ler o valor dele. Então isso aqui é uma maneira de eu dizer, olha só, meu critério, eu estou lendo qual o tamanho mínimo de senha do banco de dados. Tá? Então eu não tenho aqui, eu não teria nenhuma constante definida aqui neste código, eu estaria lendo das minhas políticas definidas no banco de dados. Tá? E isso aqui não vai funcionar, é só um exemplo para vocês verem, tá? Porque eu não tenho Django instalado neste caso aqui, mas eu achei interessante porque é um caso mais concreto de uso que a gente pode se aproveitar disso, tá? Então, beleza. Como a gente viu aqui as duas versões, né? A gente pegando funções que eu criei aqui e passando elas como um parâmetro dentro do meu array de critérios. Se você não viu, eu estou passando aqui, ó, meus critérios estão, cada uma dessas chamadas eu estou passando aqui o meu array de critérios, tá? Com as funções lá dentro. E aqui, neste caso do tamanho mínimo, eu estou retornando uma função de dentro da minha função, digamos, construtora ou fábrica de critérios, tá? Beleza, vimos os dois casos. E como é que agora a gente embarca nos decorators? Bom, o decorators, eles usam exatamente essa mecânica, tá? Para começar, o decorator é inspirado num padrão de projeto chamado decorator, do Gang of Four, do Goff, como é chamado. Você pode procurar o livro Design Patterns do Eric Gama, em português é padrões de projeto. E na PEP, ele tem uma certa inspiração no livro, no padrão descrito no livro, mas a própria PEP, que é onde define os decorators, a PEP 318, recomendo a leitura, ela já fala que não é exatamente a mesma coisa. Então é importante você saber isso. Exatamente não é a mesma coisa, mas tem bastante semelhanças, tá? E lá na PEP é legal porque você vai conseguir ver com detalhes toda a discussão de como é que eles chegaram no padrão e tal. É bem legal a leitura. E lá na PEP tem um código bem parecido com esse aqui, que explica como funciona um decorator, tá? Então o decorator, se você lembrar lá do primeiro exemplo, é assim a sintaxe. Eu vou colocar arroba e o meu decorator, e embaixo eu vou colocar a função que eu estou querendo decorar. Aqui no meu caso, esse código aqui, a explicação, ele é equivalente a esse código que está aqui em cima, tá? Então o que isso aqui explica para a gente? Eu primeiro defino a minha função, tá?
Eu coloquei AB como parâmetro, mas poderia ser qualquer coisa. E na sequência eu pego o meu decorator, passo a função que eu acabei de definir aqui, tá, no decorator, e o decorator vai retornar uma nova função e eu vou reatribuir ao meu fn. Com isso, o que eu tenho aqui na saída do decorator é diferente do que entrou potencialmente, tá? Alguma coisa aconteceu aqui dentro dessa função. E é isso que a gente vai começar a explorar agora. Nós vamos fazer um decorator bem simples. Esse decorator faz o quê? Ele vai dar um print na hora que eu entrar e na hora que eu sair de uma função, tá bom? Vamos fazer isso então, só para a gente ter um exemplo aqui bem claro. Então vamos fazer um def decorator. E todo decorator recebe aqui uma função. É isso que ele tem que fazer. Agora o que eu vou fazer? Eu vou definir, e aqui eu vou começar a usar um pouco de terminologia que a gente usa dentro do próprio Python, mas que também quem está acostumado já vai ver que é um pouco familiar. A gente define aqui uma função que normalmente é chamada de wrapper. Wrap significa embrulhar, tá? É um embrulho. Então a gente está embrulhando uma função dentro da outra, tá? Então o meu wrapper vai receber os parâmetros que eu quero para que eu estou querendo passar. Antes de continuar aqui no wrapper, deixa eu só definir uma função qualquer para a gente poder servir de base para a gente poder decorar ela, tá? No segundo eu vou tomar um gole de água. Então, vamos usar uma função soma, que é uma função bem simples, só para ter um exemplo mesmo. E ela certamente dá um retorno de A mais B. E eu quero que essa função imprima alguma coisa quando ela entrar e quando ela sair. Algo equivalente a isso aqui. Print. Entrei. O teclado está em falso aqui um segundo. Desculpa o ruído. E por enquanto eu vou ficar só o print entrei. Depois a gente pode estender isso aqui. Então, basicamente isso. Só que eu não quero que a minha função de soma fique com esse entrei aqui, tá? O que eu vou fazer? Vamos delegar isso para o decorator. Vamos voltar para cá, tirar isso daqui e vou definir meu wrapper. Meu wrapper vai receber o quê? Exatamente os mesmos parâmetros da função. Eu tenho a opção de fazer assim, se esse decorator está específico para uma função que eu quero, tá? No caso aqui eu vou começar assim, depois eu vou estender para um caso mais genérico. E aqui o que ele vai fazer? Ele vai chamar a minha função fn, return, né? Eu tenho que retornar. Return, fn, passando o A e o B. Beleza. E eu tenho que do meu decorator retornar o wrapper. Se eu agora der um print na soma, soma 1, 2, o que vai acontecer? Deixa eu chamar um decorators. Ele vai imprimir 3 apenas. Se eu decorar essa função, se eu colocar aqui um arroba decorator, por enquanto a gente não deve ver diferença nenhuma, porque eu não estou fazendo absolutamente nada, eu só chamei a função. Mas eu agora vou fazer aquilo que a gente estava querendo, que é dar um print no entrei aqui. Com isso, agora ele imprime entrei e coloca o 3 aqui. Show de bola, está funcionando. Agora o que acontece? Se eu quiser usar a vantagem do decorator primeiro, eu já posso reusar. Se eu agora criar uma função def subtrai, também com AB, der um return A menos B, essa função, vamos chamá-la aqui. Então chamando de subtrai também. Ela vai dar -1, mas não chamou o entrei. Eu preciso decorar ela. Então basta eu copiar o decorator para cá e também a
segunda função usando o decorator, salva, vamos executar, e as duas com entrei, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui para melhorar um pouco é o seguinte, não sei se você sabe, mas toda função em Python ela também é um objeto. E o que eu posso fazer aqui para distinguir esses dois caras é imprimir o nome da função. Então aqui eu posso colocar entrei, vou colocar aqui uma fstring, entrei, espaço, e aqui eu vou colocar fn, que é a minha função que eu recebi, ponto, underline, underline, name, dessa forma. E agora eu vou dizer em qual função eu estou entrando. Então, ó, entrei soma, entrei subtrai. Então, bem legal isso aqui. O problema agora é o seguinte, se eu passar, e se eu tiver uma função com 3 parâmetros? Se eu der um def, soma 3 com A, B e C. O que acontece aqui? Eu vou ter que dar um return no A mais B mais C. Só para a gente ter uma função com 3 parâmetros. E agora eu vou colocar o decorator aqui. Ainda não testei essa parte aqui, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver se funciona aqui direitinho. Então vou dar um print no soma 3. Vou colocar ele para baixo para diferenciar. E vou colocar aqui um 3 aqui. Espero que ele dê 6. Vamos ver o que acontece aqui. Tá, deu um erro, exatamente. E mais uma coisa que eu estou mostrando aqui. Ó, Wrapper toma 2 argumentos posicionais, mas está recebendo 3. Wrapper é esse cara aqui. Então, qual é o meu problema aqui? Eu estou com um decorator que só serve para printar um entrei e mostrar o nome da função, porém, porque a minha função tem 3 parâmetros, recebe 3 parâmetros, eu não estou conseguindo passar. A maneira correta de definir esses caras, se eu quero que eles sejam genéricos, é que eles aceitem argumentos genéricos. Então eu coloco normalmente o padrão do Python, asterisco args, e também aceito parâmetros de keyword, né, de palavra-chave, keyword args. E aí com isso eu vou conseguir passar qualquer coisa, inclusive vou pegar daqui, Ctrl C, e passo para cá. E agora minha passagem, ele vai aceitar qualquer coisa que eu coloque, a responsabilidade é do usuário de passar algo decente aqui que faça sentido. Vamos tentar aqui. O A não é definido. Peraí, não salvei. Perfeito, faltou salvar. Então agora, perfeito, entrei, né? Printou 3, que é a soma de 1 mais 2, 1 menos 2 e 1 mais 2 mais 3. Dá 6 e eu consegui usar o decorator para as 3 funções. Ótimo. Repara só uma coisa, foi bom ter dado a mensagem de erro, vamos retornar aqui um pouquinho, mas olha só, Wrapper toma 2 argumentos, mas 3 foram dados. Né? Você vai ver o seguinte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu normalmente não quero que Wrapper apareça. Tá? O que eu posso mostrar para vocês é que até como, deixa eu ver só se está faltando eu colocar alguma coisa aqui importante. Ah, sim, falta um caso. Eu vou postergar essa explicação do Wrapper para vocês para a última parte, mas eu quero mostrar uma última coisa para vocês aqui antes. Vamos supor que eu queira agora customizar essa parte aqui do entrei. Tá? Essa parte do entrei, eu quero que o texto, eu possa passar o texto em vez de esse texto ser fixo. Mas eu também não quero, né, que ele fique numa constante. Tá? Eu quero poder passar, de fato. A maneira de fazer isso é que eu crio uma fábrica de decorators. Então, na prática, eu vou manter esse cara, vou duplicar isso aqui. E só para vocês perceberem o seguinte, da mesma maneira como aqui no Functions eu criei uma função que retorna um critério, aqui eu vou criar uma função que retorna um decorator. Vamos chamar de DecoFactory. Você não vai dar esses nomes para os seus decorators na vida real, tá? A gente tem que dar nomes significativos. Por exemplo, aqui na introdução, class method. Estou dizendo que esse cara é um class method. Estou dizendo o que esse cara é. Que eu estou dizendo, olha, login required. Essa função requer login. Tá? Essa view requer login. Então é com esse espírito que a gente tem que pensar nossos nomes. Vocês vão me perdoar aqui que eu estou dando nomes bem simplórios, tá? Bem básicos,
só para a gente poder entender, eu estou dizendo o que eles são, mas quando você tiver um problema, use a linguagem do seu problema. Então aqui meu DecoFactory vai retornar um decorator. Só que, deixa eu antes voltar aqui um pouquinho, vou duplicar essa linha. Aqui sim é o meu DecoFactory. E aqui eu vou identar e vou ter o meu decorator definido aqui dentro, tá? Não muda nada, perceba que não mudou absolutamente nada. O que eu vou fazer aqui, em vez de passar fn, eu vou passar o meu minLength. Vou passar quem é o meu minLength, o meu texto, desculpa. Eu estou lá com a minha cabeça ainda no critério. Vou chamar de caption. Eu vou chamar qual texto vem aqui. E com isso eu posso trocar, em vez de ter o meu entrei, eu vou chamar caption com o meu nome da função. Isso basta, isso aqui vai funcionar, só falta uma coisa, né? Eu criei a função, falta eu retornar a função, que nem lá do outro lado eu retornei o critério. Então aqui return decorator. Lá era uma fábrica de critérios, agora aqui é uma fábrica de decorators, tá? E aí eu posso, por exemplo, passar aqui o meu DecoFactory, mais uma vez, você vai dar um nome melhor que isso, tá? Passando, por exemplo, entrando, e isso aqui deve atender perfeitamente a nossa necessidade. Vamos ver aqui. Então, olha só que legal. Os dois primeiros foi entrei com 2 pontos, soma, entrei, subtrai, entrando, soma 3. Então eu consegui daqui fazer o segundo padrão, que é quando eu quero que o meu decorator receba algum parâmetro, a maneira correta de fazer isso é passando através de uma closure, que a gente cria aqui dentro, e o parâmetro eu passo nessa função externa na minha fábrica, tá? E a gente vai dar um nome legal para ele quando a gente for usar para valer. Agora o ponto que eu me interrompi lá, que é para a gente arrematar legal essa parte de decorators, tá? Eu estou imprimindo os nomes das funções, mas repara que se eu vier aqui embaixo e der um print no nome diretamente aqui, soma 3.name, vamos salvar isso aqui e imprimir. Repara que aqui embaixo ele printou wrapper. E não é bem o que eu quero, porque soma 3 deveria ter o nome soma 3. Acontece o seguinte, o wrapper, tá? O que está acontecendo aqui nesse cara? Eu estou retornando aqui o decorator está sendo chamado, né? O equivalente desse código aqui é o seguinte, a gente está chamando, definindo o decorator, né? Eu estou colocando o @DecoFactory, que nem está lá embaixo, com a minha função def fn, né? Isto é equivalente ao seguinte, ao pegar o meu DecoFactory, aqui eu tenho que passar os args dele, né? Isso é equivalente a pegar meu DecoFactory com args, vamos passar aqui embaixo, e dizer que eu defini minha função, vamos colocar aqui aos poucos. Então, defino minha função e depois eu faço que o meu fn é igual ao meu DecoFactory passando com args e depois chamando em cima com fn, tá? Então, essa primeira parte retorna o decorator e aí sim eu decoro a função e atribuo finalmente ao meu fn original. É isso que está acontecendo aqui, tá? Esse cara retorna o decorator, ele decora a função e aqui, no caso, eu estou retornando o wrapper no final. Então, o meu soma 3, que é a minha função interna, ele é o wrapper. Ele é exatamente esse cara. E lá dentro que eu estou com a minha função original que eu passei como parâmetro, que eu já não tenho mais acesso a ela. O que agora eu faço para mostrar que este cara aqui é o soma 3 e não wrapper? Muito simples. Aqui em cima eu já até adicionei essa lib aqui como dica, tá? Para a gente poder ter o decorator certinho e ele retornar o nome da função como a gente definiu ela, a gente vai decorar. Isso aqui é um decorator também, tá? Esse módulo functools é um módulo padrão do Python. E aqui dentro tem uma função que é um decorator que se chama wraps. Pra você ver como é que os nomes são interessantes, tá? Porque a gente chega aqui em cima agora do meu wrapper,
E eu digo que o meu wrapper, ele wrappa, né? Vamos lá, wraps, né? Ele embrulha a função fn. Com isso, quando eu faço isso, ele vai passar a dar o nome correto para o wrapper. Pra você ver como é que os decorators são poderosos. Eu posso pegar aqui e fazer esse tipo de coisa que ele vai atribuir um novo nome usando o nome original da minha fn. Tá? Tem um desafio para vocês, se vocês quiserem. Tentem reproduzir um wraps por vocês aí. É um exercício bem interessante, vale a pena tentar. Não vejo como muito difícil, não. Aqui, agora, se eu tentar novamente, executar, eu espero que ele dê o meu soma 3. Perfeito, olha só. Agora, em vez de dar o wrapper, ele disse que o nome é soma 3, lembrando que ele está executando essa linha. Tá? Da mesma forma que está funcionando aqui, ele também funciona aqui, também é legal. Então, se você aprendeu a fazer decorator, quiser fazer o caminho completo, lembra de chamar o FuncTools wraps, tá? Colocar ele aqui que ele vai agregar esse ponto extra de finesse no teu decorator no final. Vai ficar bem legal o teu código, tá bom? Pessoal, se você acompanhou até aqui, está gostando, não esquece de dar aquela curtida no vídeo, tá? E se você tem gostado aí do conteúdo do canal, lembra de se inscrever que a gente vai estar sempre trazendo coisa nova aí de tecnologia, de programação. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando e gostem do conteúdo e que principalmente seja útil para vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.